Então, bom dia. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Laços que Curam. E hoje vamos falar de narcisismo, um termo que é utilizado com frequência, talvez não com o significado que pode ter, e por isso convidamos a doutora Isabel Mesquita, que já esteve connosco noutros episódios, já falámos com ela sobre o humor. Hoje vamos falar de narcisismo. Antes disso, eu queria só, se me permite, bom dia Isabel, mas queria só dar aqui umas notas sobre este mito do Narciso, para depois partirmos daqui para a nossa conversa. Narciso, segundo o poeta romano Ovídio, Narciso era um rapaz muito belo. Um dia os pais procuraram um oráculo para descobrirem como seria o futuro do seu filho. E souberam que ele teria uma vida longa caso não visse o seu próprio rosto. Portanto, ele não se poderia ver a si próprio para ter essa vida longa. Era uma das características do Narciso era a sua arrogância, despertava o amor de muitas pessoas, de muitas ninfas, mas desprezava-as quase sempre. Uma delas, desprezada por ele, vingou-se pedindo ajuda a uma deusa para o castigar. E o castigo foi fazer com que ele se olhasse nas águas do rio e se fosse aproximando, se fosse baixando cada vez mais, e aproximou-se tanto da sua imagem refletida nas águas do rio que se afogou, caiu e afogou-se. E, portanto, hoje falamos de narcisismo como de uma característica de alguém que só gosta de si próprio. Não sei se é isto, vamos falar sobre este assunto. Então, o narcisismo é visto como uma característica negativa. Mas, segundo sei, o narcisismo nem sempre é negativo. É frequentemente conotado com esse aspecto da personalidade, mas a minha pergunta, Isabel, é: o narcisismo é sempre patológico ou doentio? Bom, Filipa, eu tenho uma visão assim diferente, se quisermos, daquela que é a visão mais psicopatológica. Eu acho que nós podemos ter um narcisismo mais doentio, mais maligno, mais patológico, e um narcisismo mais benigno, saudável, que é este da representação de si próprio mais valorizada, realista, de a pessoa poder ter consciência das suas qualidades, daquilo que são as suas faltas ou falhas e de algum modo ter-se em consideração a si, de modo a poder também valorizar e reconhecer as qualidades do outro, coisa que não acontece no narcisismo patológico, não é? No narcisismo patológico, e como fica aí muito bem descrito no mito que leu, o que vigora é uma arrogância e um desprezo pelo outro e uma necessidade de ter uma visão de si própria cada vez mais engrandecida, mais desligada até da relação com o outro, embora sejam pessoas muito dependentes da valorização que vem de fora. Mas a distinção fundamental é que o narcisismo saudável, uma pessoa com um narcisismo saudável, é empática, tem compreensão pelo outro, vai em direção à relação com o outro, enquanto que o narcisismo mais doentio despreza completamente, não é empático, e o outro serve sempre só uma função de valorização ou de reconhecimento do próprio. O outro não está num lugar onde possa ser reconhecido pelas suas qualidades. Então, e o que é um narcisista saudável? Eu não poria a coisa em termos de um narcisista saudável, mas de uma pessoa que tem um narcisismo saudável, seria uma pessoa que tem uma autoestima saudável. Podemos pôr aqui na linha da autoestima, não é? Não uma coisa grandiosa, mas uma coisa ajustada à realidade, como eu estava a dizer. A
pessoa ter a capacidade de reconhecer aspectos que são de valor em si própria, qualidades que são de valor em si própria, e ser capaz de entrar em contacto com as suas falhas, que é uma coisa que no narcisismo doentio isso não é possível, não é? Um narcísico, neste sentido mais maligno, mais patológico, não consegue entrar em contacto e admitir as suas falhas. Normalmente as falhas estão postas fora, são do outro sempre, não é? Portanto, o narcisismo saudável é um narcisismo onde a pessoa tem uma autoestima equilibrada, vamos pôr assim. E o narcisismo doentio também se alimenta do outro. Como é que eu ia dizer isto? No narcisismo doentio há uma necessidade da pessoa de desvalorizar o outro, não é? É quase como se alimentasse da autoestima do outro, retirando-lhe. Exatamente, ou se quisermos, da desnarcisação do Da outro, desnarcisação, não é? O narcisismo patológico tem implicado é, de facto, isso, é uma depreciação do outro, uma desvalorização do outro, uma constante menorização do outro. O outro não pode ter valor, porque o valor do outro é como se fosse confrontar e pôr em causa o valor do próprio, do qual ele não está assim tão seguro. Normalmente pensa-se que o narcísico é muito autoconfiante, acha-se o máximo. Eu penso que há níveis, isto depois é tudo uma questão de gradiente em termos de psicopatológicos, não é? Há narcísicos que já estão tão distantes de facto de si próprios e do contacto consigo próprios que não têm sequer a possibilidade de ir contactando com as suas fragilidades ou com aquilo que sentem que pode ser um bocadinho mais que os pode colocar num lugar de inferioridade. Alguns de facto já estão mais distantes disso. Eu costumo dizer agora que nós temos por aí alguns cujo complexo é acima de Deus sou eu, não é? Portanto, temos umas personalidades a aparecerem assim que não entram em contacto com nada do que seja fragilidade. Existem outros que têm a consciência de que, de facto, não são assim tão seguros, não são assim tão competentes, nem tão capazes, como querem iludir o outro, não é? Portanto, comportam-se de maneira a ter um reconhecimento ou um olhar do outro que seja de tal modo validante para ver se o próprio se convence que afinal é assim digno de admiração. Não sei se fui clara. Eu penso que há aqui um grau de narcisismo onde as pessoas se fazem rodear ou querem lugares de poder para serem admirados ou querem objetos de poder que lhes confiram uma admiração por parte do outro com a qual eles se querem identificar, porque na realidade não se sentem assim tão válidos. Precisam urgentemente que o outro os valide, não é? Às vezes até projetam no outro, às vezes até chamam narcisista ao outro. Muitas vezes acontece isso, não é? É porque, lá está, porque o outro é que tem as falhas, não é o próprio. O próprio não tem falhas. Não reconhece as suas próprias falhas, não é? Ou conhece ou nega-as. Sim, não é? negas. Então, isto não se nasce narcisista? Como é que se desenvolve esta, digamos, perturbação, se podemos chamar-lhe assim? Isto é genético? É uma doença que se herda? É uma deficiência? Ou como é que isto surge nas pessoas? Bom, obviamente haverá qualquer aspecto, nós também somos biologia, não podemos negar isso, e portanto o que nós sabemos hoje é que os geneticistas dizem que os genes não têm assim tanta expressividade porque o meio relacional, o contexto onde a pessoa se desenvolve, tem aqui uma influência maior. Eu penso que há dois aspectos fundamentais que já um psicanalista, o Heinz Kohut, tinha chamado a atenção para isso e que a mim me continua a fazer muito sentido, que é como é que isto se começa a desenvolver desde cedo. Primeiro, na realidade, o bebê precisa de sentir-se reconhecido, apreciado, não é? O cuidador, a mãe, corresponde às suas necessidades e vai-se criando aqui
um modelo interno de relação que fica lá na tal memória implícita, inconsciente, começa a formar-se esta ideia de que a pessoa é admirada, é apreciada, que o outro gosta, não é? Que o outro tem prazer em cuidar, que atende às suas necessidades e, portanto, começa aqui um narcisismo a formar-se, esta ideia acerca de si próprio, mas depois, ao longo do desenvolvimento da criança, é preciso que a criança saiba reconhecer, a determinada altura, que existem outros, os adultos, que têm mais competência, mais conhecimento, que sabem mais do que ela e que sabem resolver os assuntos que ela ainda não consegue resolver e ter aqui até uma sensação de segurança e de proteção. Ou seja, então quer dizer que para um narcisismo saudável nós precisamos de nos termos sentido admirados e depois sermos capazes de admirar os outros. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, não é? E depois isto vai se desenvolvendo ao longo da vida. Na realidade, depois, o que nós vamos assistindo, infelizmente, hoje em dia, é que há aqui uma espécie de desaparecimento do adulto, não é? No cuidado com a criança, e vão-se criando assim ilusões de que as crianças sabem tudo, elas é que podem já tomar decisões que não estão preparadas para tomar, e portanto fica aqui um desaparecimento do adulto e uma incapacidade às vezes da criança perceber que há outro com mais competências, qualidades, e uma negação também das falhas, não é? Há muitas crianças que estão a ser educadas como se fossem uns reizinhos, não é? Que fazem tudo perfeito, que permitem também aqui uma narcisação dos pais e às vezes isto vai tomando proporções em que depois se vão desenvolvendo como adultos que não são capazes de se confrontar com a sua falha e lá está que não são capazes de reconhecer as qualidades do outro, as competências do outro e que vão anulando o outro para se poderem sentir mais valorizados, não é? Portanto, respondendo à pergunta de como é que isto tudo se vai desenvolvendo, o narcisismo saudável de uma maneira, o mais doentio que às vezes fica cristalizado nessa primeira fase onde a pessoa se sente quase omnipotente, grandiosa e que não tem muito em conta o outro. Uma super idealização do próprio, não é? Às vezes, pelos pais, os filhos são sempre os melhores do mundo e são superiores a toda a gente. Também. Pois, e em que não há possibilidade de os pais irem auxiliando a criança também a lidar com as suas falhas, não é? Isabel, tenho aqui uma história fictícia, naturalmente, mas que penso que serve para ilustrar este tema que estamos a falar. É a história de um homem, de um Miguel, que tem 50 anos, já teve vários relacionamentos amorosos, dos quais 3 terminaram em divórcio. As relações fracassaram, segundo ele, porque as mulheres não estavam à sua altura, ou seja, eram incapazes de uma conversa sobre assuntos profundos, ou se vestiam mal, ou não o acompanhavam nos eventos sociais onde ele gostava de estar. É um homem sempre muito bem vestido, exibindo carros de último modelo, aparece nos círculos da alta sociedade acompanhado de mulheres mais novas, quase sempre diferentes, fala de todos os assuntos, dá nas vistas e não se coíbe de ridicularizar qualquer pessoa que se atreva a contrariá-lo. É membro de órgãos sociais de várias entidades e anunciou numa festa para que todos ouvissem que se irá candidatar a presidente da Câmara Municipal, acrescentando que os previsíveis concorrentes nem lhe chegam aos calcanhares. Temos muitos destas personagens. Quais são os traços narcísicos deste Miguel? Bom, eu penso que aí estão muitos declarados, não é? A desnarcisação lá está do outro, não é? As mulheres que nunca estão à altura, ou os outros que não estão, os outros homens também não estão à altura, não é? Esta necessidade de se sentir acima do outro, não é? Logo à partida,
este lugar empoderado, não é? De ter que estar acima do outro, é qualquer coisa que denuncia que o estar ao nível traz aí ou expõe qualquer fragilidade, não é? Portanto, aí estão muitos traços narcísicos nesta linha, não é? Da arrogância, da necessidade de compensação, se calhar, com objetos que podem conferir uma ilusão de poder, não é? De carros que sejam... Não quer dizer que toda a gente goste de carros muito caros ou muito potentes, tenha uma falha narcísica grave, mas muitas vezes é isso que assistimos, não é? A pessoa querer ser validada, valorizada por objetos de poder, por lugares de poder, que são... O problema aqui é se são compensatórios, não é? Se cumprem uma função que o próprio não é capaz de cumprir, ou que o seu aparelho mental não está capaz de cumprir. Que lá está, que é a pessoa ter consciência do seu valor, daquilo que é capaz, do que não é capaz, do que ainda tem para desenvolver, mas quando o próprio não é capaz disso, precisa do reconhecimento do outro, e às vezes esse reconhecimento é feito à custa da desnarcisação, da desvalorização, do menosprezo pelo outro e do empoderamento do próprio, com todos esses apetrechos à volta, não é? O narcísico doentio, não é? Mais patológico, tem um desejo muito grande por lugares de poder. Infelizmente, por exemplo, a política é um lugar muito apetecível para este tipo de personalidades. Infelizmente, às vezes, os mais saudáveis vão abandonando a política, não é? Mas não só na política, lugares que confiram aqui uma ilusão. Lugares de poder, objetos que mostrem também outro tipo de poder, as próprias mulheres como objetos de decoração, não é? Às vezes também, que aparecem neste caso deste Miguel, naturalmente fictício, mas que pode retratar muitas características de algumas pessoas, não é? Pois lá, que neste caso as mulheres não estão aí no lugar de um outro com quem se estabelece uma relação verdadeira, estão para conferir uma imagem ao próprio, não é? Portanto, como estava a dizer, mulheres mais novas que provavelmente trazem uma ilusão de virilidade a esse homem, não é? Que se vai sentir muito mais viril porque anuncia ou mostra aos outros o quão é capaz de cativar mulheres muito mais jovens, não é? Isabel, nestes casos, bem vestidas, sim, nestes casos, isto não pode esconder uma enorme fragilidade destas pessoas, deste Miguel e de outras pessoas como ele. Toda esta fachada não pode esconder um grande sentimento de inferioridade? Pois, ou pelo menos uma impossibilidade de confrontar com aspectos que possam ser mais frágeis, menos poderosos, digamos assim, do próprio, não é? Muitas vezes escondem sentimentos de inferioridade profundos, não é? Que são depois muito escondidos, defendidos, e em que as pessoas se vão rodeando tanto e saindo tão fora de si, não é? Voltando tanto para o exterior e procurando tantas fugas para fora que já nem conseguem entrar em contacto com a sua essência, onde possa estar, de facto, alguma fragilidade, não é? Mas muitas vezes têm um sentimento de inferioridade. Normalmente estas pessoas não chegam aos consultórios dos psicoterapeutas, dos psicanalistas, dizendo: olha, eu sou um narcisista patológico e quero-me tratar. Surgem com outras queixas, mas como é que se aborda em terapia este problema, não é? Como é que se trata, como é que se lida com isto? Se a pessoa, de facto, recorrer à ajuda. Às vezes vêm por outras razões, não é? Hoje em dia chegam-nos muito porque tiveram uns ataques de pânico, ou isto, quando às vezes é o corpo que obriga, não é? Que qualquer descontinuidade possa realmente ser... O corpo, como aquele título daquele trabalho
aquela tese de doutoramento, o corpo grita o que a alma assaima, não é? Às vezes. Sim, sim, sim. Eu acho que o corpo denuncia muitas vezes um mal-estar que está lá, psicobiológico, não é? É psicológico, mas que se traduz no biológico, obviamente, não é? Mas como é que se... Bom, eu penso que sempre compreendendo, não é? Quando estas pessoas se permitem, então, também a compreender o que se passa com elas desde um ponto de vista mais interno, mais emocional. Às vezes o processo é sempre o mesmo, é ir compreendendo também quais são as razões da organização de defesas tão omnipotentes e tão grandiosas, não é? Temos sempre que ir ao encontro daquilo que é a história da pessoa, que são os seus sofrimentos, que são as suas dificuldades, para poder depois transformar isto, se as pessoas assim se permitirem a tal, não é? Que às vezes a dificuldade está aí, é as pessoas permitirem-se, permitirem que nós entremos nesse mundo que elas não querem mostrar. Pois tem que estabelecer uma relação de facto de grande confiança, e o problema é que muitas vezes têm uma dificuldade grande a esse nível, não é? Em confiar no outro e em confiar que o outro também tenha uma boa intenção e que possa cuidar daquilo que o próprio não sabe cuidar ainda tão bem, não é? Doutora Isabel, muito obrigada mais uma vez por esta contribuição para o tema que hoje abordamos, o narcisismo, que não é sempre um narcisismo patológico ou doentio, também existe o narcisismo saudável. E hoje ficamos por aqui.